Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Everton e na aula de hoje nós iremos estudar a unidade temática números, objeto de conhecimento, multiplicação e divisão de radicais com índices diferentes e potenciação de radicais. Habilidade: efetuar cálculos com números reais, inclusive potências com expoentes fracionários. Posso contar com vocês? Na multiplicação, se os radicais tiverem índices diferentes. Neste exemplo, nós temos a raiz quinta de 7 elevado ao quadrado vezes a raiz décima de 7 elevado a 7. Veja que 5 e 10 são índices diferentes. No primeiro passo, para resolvê-la, antes da multiplicação, devemos reduzi-lo ao mesmo índice, calculando o MMC de 10 e 5. 10 dividido por 2 é 5, conserva esse 5. E agora divide por 5. 5 dividido por 5, 1. Então, multiplicando os fatores primos, temos 2 vezes 5, 10. No lugar do índice, colocamos 10. Para encontrarmos o expoente, vamos pegar esse 10 índice e dividir por 5. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 2, 4. 10 dividido por 10, 1. 1 vezes 7, 7. Agora, vamos para o segundo passo, que é efetuar a operação. Temos uma multiplicação de radicais de mesmo índice. Então, vamos colocar essa multiplicação dentro de um único radical. Então, fica raiz décima de 7 elevado a 4 vezes 7 elevado a 7. Somando os expoentes, ficam raiz décima de 7 elevado a 11, pois 4 mais 7 é 11. Na divisão, se os radicais tiverem índices diferentes. Exemplo, raiz quarta de 7 ao cubo, dividido por raiz sexta de 7. Observe que os índices são diferentes. Primeiro passo. Antes da divisão, devemos reduzi-lo ao mesmo índice, calculando o MMC de 4 e 6. 6 dividido por 2 é 3. 4 dividido por 2, 2. Continuando a dividir por 2. 2 dividido por 2, 1. Conserva o 3. E, por fim, 3 dividido por 3, 1. Multiplicando agora os fatores primos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o MMC de 6 e 4 é 12. Agora, no lugar do índice, vamos colocar 12. Aqui temos 12. Para encontrarmos o expoente do radicando, pegamos 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, 9. Na outra expressão, 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 1, 2. Agora, vamos para o segundo passo, efetuar a operação. Percebemos que temos o mesmo índice nas duas expressões. Então, podemos colocar dentro de um único radical. Então, fica raiz décima segunda de 7 elevado a 9 dividido por 7 elevado ao quadrado. Temos raiz décima segunda de 7 elevado a 7, pois 9 menos 2 é 7. Potenciação de radicais. Vamos analisar o seguinte exemplo. Temos a quarta potência da raiz quinta de 3, que é igual a raiz quinta de 3 multiplicado por ela mesma 4 vezes, que é igual a
a raiz quinta de 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é igual à raiz quinta de 3 elevado à quarta potência. Então, podemos concluir que a quarta potência da raiz quinta de 3 é igual à raiz quinta de 3 elevado à quarta potência. Vejamos outros exemplos. A quinta potência da raiz quadrada de 3 é igual a raiz quadrada de 5 elevado à quinta potência, que é igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3, que é igual a 9 raiz quadrada de 3. Outro exemplo. A quarta potência da raiz cúbica de 10, que é igual a raiz cúbica de 10 elevada à quarta potência. Igualando os expoentes, nós temos a raiz cúbica de 10 elevada ao cubo vezes 10, que é igual, extraindo 10, fica 10 vezes raiz cúbica de 10. Mais um exemplo. O cubo de 4 vezes a raiz quadrada de 5 é igual a 4 elevado ao cubo vezes o quadrado de 5 elevado ao cubo. Igualando os expoentes ao índice, temos 4 ao cubo vezes a raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 5, que é igual a 64 vezes 5 raiz quadrada de 5, que é igual a 320 raiz quadrada de 5. Mais um exemplo, nós temos o quadrado da soma de dois termos. Pegamos o primeiro e elevamos ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Raiz quadrada de 7 ao quadrado é 7, mais 2 vezes raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 3 é raiz quadrada de 21. Cancelando o expoente com o índice, o expoente 2 com o índice 2, então fica 3. Concluindo, 7 mais 3, 10, e conserva mais 2 raiz quadrada de 21. E, por último, nós temos o quadrado da diferença de dois termos. O primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, conserva aí repete um menos, 2 vezes 3, 6, conserva raiz quadrada de 7. Mais, cancela o expoente 2 com o índice 2, então fica 7. 9 mais 7, 16, e conserva menos 6 raiz quadrada de 7. Ficando mais um pouco. Vamos descobrir qual é o valor de x na seguinte expressão. 11 vezes a raiz quadrada de 125 menos o cubo de 2 vezes a raiz quadrada de 5. Nesta expressão numérica, primeiro vamos resolver a raiz quadrada e a potência. Decompondo 125, fica 11 vezes a raiz quadrada de 5 elevada ao cubo, menos, elevando esta expressão 2 vezes a raiz quadrada de 5 ao cubo, fica 2 ao cubo vezes a raiz quadrada de 5 ao cubo. Agora, vamos igualar o expoente 3 ao índice 2. Temos x igual a 11 vezes a raiz quadrada de 5 vezes 5 ao quadrado, menos
2 ao cubo vezes a raiz quadrada de 5 vezes 5 ao quadrado. Nesta expressão numérica, agora vamos extrair que está elevado a 2. Então, fica x igual a 11 vezes 5 raiz de 5, menos 2 ao cubo vezes 5 raiz de 5. Nesta expressão, agora, resolve primeiro a potenciação. X igual a 11 vezes 5 raiz de 5, menos 2 ao cubo é 8, e conserva o resto, vezes 5 raiz quadrada de 5. Agora, nesta expressão, resolve a multiplicação. X igual a 11 vezes 5, 55, vezes raiz quadrada de 5, menos 8 vezes 5, 40, e conserva raiz de 5. 55 menos 40, 15, e conserva raiz quadrada de 5. Vamos praticar mais uma questão semelhante à nossa atividade de hoje. Se m é igual a 3 vezes a raiz quadrada de 5 e n igual a 5 vezes raiz quadrada de 3, determine m ao quadrado vezes n ao quadrado. Primeiro passo, substituir. No lugar do m, coloca 3 raiz quadrada de 5. E no lugar do n, coloca 5 raiz quadrada de 3. Então, temos a seguinte expressão. O quadrado de 3 vezes a raiz quadrada de 5 vezes o quadrado de 5 vezes a raiz quadrada de 3. Elevando ao quadrado, temos 3 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 5 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 3 ao quadrado. Então, pessoal, nesta expressão, primeiro resolve a potência e a raiz. 3 ao quadrado, 9. Extraindo 5, porque o expoente é 2, que é igual ao índice. Então, fica 5 vezes 5 ao quadrado, 25. Cancelando 2 expoentes com 2 índices, temos 3. Nesta expressão, agora, resolve primeiro a multiplicação que está dentro do parêntese. 9 vezes 5, 45. 25 vezes 3, 75. E, por fim, 45 vezes 75 é igual a 3.375. Obrigado, turma, e até a próxima aula.